Falar de missões é algo que mexe muito no meu coração, porque eu fui alcançado por missões. Alguém falou de Jesus para mim, alguém me convidou para conhecer a Jesus, alguém me levou para a igreja, alguém me chamou, alguém olhou para mim e não viu uma pessoa diferente, mas uma pessoa que poderia ser alcançada pelo amor de Deus. E essa pessoa chegou, olha, você já ouviu falar de Jesus? E eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. E a gente, quem conhece a minha história, sabe que eu venho de uma família totalmente diferente. Então, assim, era tudo novo para mim. Então, eu não conhecia nenhum personagem bíblico. Eu não sabia nada. Para mim, Deus era Oxalá. Para mim, era tantas coisas, eu não entendia nada disso. Eu não conhecia nada dessas coisas. Mas alguém fez missões comigo. Alguém teve a coragem de olhar para mim, daquele jeito que eu era, falar assim, olha, existe um Deus que ama, que vai ao seu encontro, me convidou, fui à igreja, entreguei a minha vida a Jesus. Aí começa uma maratona na história da minha vida, de altos e baixos, idas e vindas, exclusões e reconciliações, até chegar aonde eu cheguei. Mas alguém fez missões na minha vida. Por isso, quando fala de missões, é algo muito especial. Então, quando a gente está na campanha de missões mundiais, que começa hoje, excepcionalmente esse ano, a Ibara começou em abril, falar de missões é algo profundamente necessário na vida de cada um de nós. E o texto que nós vamos ler hoje é Jesus, o grande exemplo fazendo missões. E quando eu olho a história de Zaqueu, que é o texto que a gente vai ler, eu olho para a vida de Zaqueu e vejo como Deus fez a diferença na vida de Zaqueu, como Deus fez a diferença na minha vida, na sua vida e na vida de tantos outros. E nós, como igreja, somos desafiados a fazer isso. Então vamos ler o texto bíblico que está lá em Lucas, capítulo 19, de 1 a 10, que diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade, e morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então, além da multidão, ele era baixinho, e ele não conseguia ver Jesus. Então, correu diante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus. Talvez na sua Bíblia está uma árvore que devia passar por ali. Então, ele é esperto, baixinho é esperto. Ele falou, Jesus vai passar por aqui. A multidão está ali, eu não vou conseguir ver, mas eu vou subir numa árvore. Então, ele sobe antes, subiu numa árvore. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje precisa ficar na sua casa. Eu fico imaginando esse texto. Quando eu estava lendo essa semana, preparando esse sermão, eu fiquei pensando, Zaqueu na árvore, ele era um cobrador de impostos, ele não era visto pela sociedade, porque o cobrador de impostos, ele era chefe ainda. Então ele era contratado por Roma para cobrar os impostos do seu próprio povo. Então ele não era bem visto, ninguém gostava de Zaqueu. Então ele agora sobe numa árvore para ver Jesus, porque Jesus estava no meio da multidão, era famoso naquela época. Ele jamais imaginaria que Jesus iria chamar, ainda mais pelo nome. Então Jesus para e chama ele: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu rapidamente e recebeu na sua casa com muita alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem havia de estar perdido. Esse texto é fantástico, porque vai mostrar justamente a missão de Jesus, porque foi isso que Deus fez. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou missões, que mandou o seu Filho, que fez missões, então, para nos ligar novamente ao Pai. Todos nós estávamos perdidos, todos nós somos Zaqueu da história. Todos nós estávamos longe de Deus. E o mais interessante é que Jesus veio buscar justamente Zaqueu, veio buscar justamente Flávio, João, Maria, André, tantos outros. Jesus veio buscar aqueles que estavam perdidos. Essa era a missão principal de Jesus. O grande exemplo que significa missões, ele veio buscar justamente os que estavam perdidos, o seu foco. O foco de Deus, o foco de Jesus foi justamente os perdidos. Aqueles que ninguém acreditava. Aqueles que não eram nada, aqueles que não são perfeitos, aqueles que têm falhas, que têm defeitos, mas que quando abrem o coração, têm o coração transformado por Jesus. Faz bem o nosso coração pensar e saber que Deus está profundamente interessado em buscar aqueles que estão perdidos. Porque a gente faz uma imagem de um Deus totalmente diferente, de um Deus cruel, de um Deus que julga, de um Deus que quer castigar, e a gente até cresce ouvindo isso.
se você fizer isso, Deus vai te castigar. Quem nunca ouviu isso? A galera aí que faz prova com mimeógrafo, que fez prova com cheiro de álcool, né, com mimeógrafo, ouviu muito isso dos seus pais, da sua avó. Olha, se fizer isso, Deus vai te castigar. Nós crescemos pensando que um Deus que está pronto a castigar. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, que Deus, antes de aplicar a sua justiça, Ele aplica o seu amor. Antes de usar a sua justiça, Ele veio buscar, resgatar cada um que está perdido. Como é bom saber que Deus veio ao nosso encontro. Por todos nós estávamos perdidos. E o mais interessante é que Deus é que vai ao nosso encontro. Não é a religião, não é o homem, não são as pessoas, mas Deus vai ao nosso encontro, através até de alguém, como foi comigo, como foi com tantas outras pessoas. O Senhor havia entrado na cidade de Jericó. Então ele atravessava aquela cidade, a multidão arrastava Jesus, e havia ali um homem que queria ver o mestre. O que chamou a atenção é que aquele homem era um dos maiores publicanos. Era o chefe dos chefes, a nata. Ele era endinheirado, odiado, é verdade, mas ele estava na alta sociedade. Ele era de uma pequena estatura, mas muito rico. Por causa da multidão, ele saiu correndo na frente, pensou em subir na árvore. Foi isso que ele fez. O texto conta isso. Mas Deus, em sua sabedoria, providenciou, tomou todas as precauções para que pudesse ser salvo. É maravilhoso imaginar Jesus passando, apertado pela multidão, e chega exatamente debaixo da árvore, e ali está Zaqueu. Porque aonde Jesus andava, ia todo mundo atrás. As pessoas queriam ver milagres, as pessoas queriam ver a novidade que estava acontecendo. Era um profeta, quem dizem que sou? Elias, profeta, quem dizem que sou? Então a fama de Jesus se espalhava por toda a terra, e a multidão pressionava, mas Jesus parou e viu Zaqueu. Eu, quando li esse texto essa semana, eu já li ele várias vezes, mas quando a gente para analisar e pensar, Jesus poderia passar direto, porque ele tinha um objetivo, ele estava passando por Jericó, passando pela cidade, mas ele para e olha um homem que ninguém olhava, um homem que todos odiavam, e Jesus para. E o mais interessante, eu fico imaginando a cena, Jesus parar, a multidão para, e ele para justamente embaixo da árvore, e fala: Zaqueu, desce, convém eu estar na tua casa nessa noite. Toda a multidão para juntamente com ele, todos em silêncio, querem saber por que Jesus parou. Zaqueu, que está no meio dos galhos da árvore, nem sequer consegue conter a emoção de saber que Jesus estava vendo ele, e ele vendo Jesus tão pertinho. Pior ainda, Jesus o chama pelo nome. Deve ter dado um frio na espinha. Jesus sabe quem eu sou. Pensa comigo, que privilégio meu. Jesus parou bem aqui. Jesus, eu subi nessa árvore, eu calculei, meus cálculos foram friamente calculados, e eu estava aqui, Jesus passou, foi justamente aqui. Enquanto está pensando na sua vida, uma verdadeira tragédia, Jesus aqui está olhando para ele mesmo, vendo: eu sou um miserável, eu sou tão pecador, mas Jesus parou, considerando ser um homem vazio. Jesus olha para a sua direção e chama: Zaqueu. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, que Deus vai ao nosso encontro, Deus olha para nós com um olhar de misericórdia, Deus faz missões e vem até nós. Missões é isso. Talvez, se você pensasse numa das funções importantíssimas da igreja, é justamente essa: fazer missões. E fazer missões é não ter acepção por pessoa, não fazer diferença de pessoas. Mas o mundo parece que virou de cabeça para baixo. As igrejas do século 21, elas olham as pessoas com tanta diferença que acham que não pode nem chegar perto dela. E quando Jesus nos ensina: vá e fale do meu amor a todas as pessoas. Talvez Zaqueu tentou se esconder no meio das folhas, mas ao olhar Jesus, não permite que aqueles esconderijos fosse suficiente. Jesus dirige para ele: Zaqueu, desça, vai, que eu vou na sua casa. Eu fico pensando como Zaqueu deve ter sentido quando ouviu o seu nome pronunciar. Era o próprio Deus passando ali, um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus tão poderoso, aquele que as pessoas estavam atrás, a multidão seguia. Jesus não chamou ninguém que estava ao seu lado: Antônio, não, era Zaqueu, era o alvo do amor de Deus. E eu aprendo a segunda lição aqui: Deus conhece cada um pelo seu nome. Deus conhece você. Deus sabe as suas lutas, Deus sabe as suas dificuldades, Deus sabe quem é você, Deus sabe onde você erra, Deus sabe onde é a sua fraqueza, Deus sabe onde é a sua luta, Deus sabe as suas lágrimas, Deus conhece você pelo nome. Zaqueu não se achou digno de receber em sua residência o Rei dos Reis, o Filho de Deus, não porque a casa dele fosse simples, porque não era, mas porque ele era um homem tão pecador. A despeito desse sentimento, a Bíblia diz que Zaqueu desceu rapidamente.
recebeu com alegria. E na verdade, acho que Zaqueu deve ter dado um pulo lá. E correu para casa. E deve ter ficado tão feliz. Porque um publicano, ninguém recebia ele na casa dele. Ninguém visitava ele. Ninguém gostava dele. Então, agora, ele está recebendo o Rei dos Reis na sua casa. E ele olha para dentro de si. E ele poderia falar, eu sou rico, eu tenho propriedades, eu tenho dinheiro. Não, ele não olha desse jeito. Eu sou um miserável. Eu sou um pecador. Eu tenho falhas, eu tenho defeitos. Mas Deus não olha o homem pelo exterior, mas pelo interior que ele pode transformar. Deve ter ido para casa com um sorriso enorme. Como poderia Jesus se hospedar na casa de um traiçoeiro? Ladrão do seu próprio povo, porque os cobradores de impostos era ladrão do povo. Me recuperando de uma gripe. Secura aqui na minha garganta, parece um deserto. Parece que eu comi um arame farpado. Lá. O que a multidão não sabia é que as pessoas sadias não precisam de médico, mas de doentes sim. A multidão começou a julgar. É impressionante. Quem é que julga, irmãos? São os religiosos. Quem é que olha o exterior das pessoas? É a multidão. É aqueles que não entendem o plano de Deus. E muitas das vezes, se a igreja não ter essa visão de que Jesus veio buscar os doentes, a gente também vai fazer isso. Nós temos que olhar para as pessoas com compaixão e falar o que Jesus pode transformar a vida de cada uma delas. E foi o que Jesus fez com Zaqueu. Jesus não repreendeu Zaqueu por ser um homem altamente desonesto. Jesus poderia falar, Zaqueu, já que eu estou aqui na tua casa, o papo é o seguinte, você é um sem vergonha, você não vale nada, você tem enganado as pessoas. Jesus não tocou nesse assunto. O próprio Zaqueu reconheceu que sendo amigo de Jesus agora, deveria mudar a sua vida. Antes que Jesus dissesse qualquer coisa, Zaqueu tomou a decisão. Porque ele entendeu o amor de Deus. Então não é a gente que vai mudar as pessoas, não é a religião, não é a acusação, é o próprio amor de Deus. O amor de Deus nos constrange. Zaqueu tomou uma atitude, ele começa a dizer assim, resolveu dar a metade dos seus bens aos pobres, devolver quadruplicadamente o que foi defraudado. Ao que Jesus replicou, hoje houve salvação nessa casa. A verdade é que Jesus está interessado em procurar os perdidos. É o inverso. A gente não consegue compreender isso. A gente acha que a gente tem que falar, você tem que mudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, é proibido fazer isso, não pode fazer aquilo. E a gente começa a oprimir as pessoas, e quando Deus não mandou a gente fazer isso. Porque quando a gente fala do amor de Deus, e o amor de Deus entra no coração das pessoas, ela mesma é transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é o pastor. Eu vou falar lá para o pastor o que você está fazendo, não fala para mim não que vai perder seu tempo, porque eu não mudo ninguém. Não consigo nem mudar muitas vezes coisas em mim, estou num processo. Mas quando Deus entra no nosso coração, Ele muda a nossa vida dia após dia. Em Lucas capítulo 19, verso 10 diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus sempre está à procura do pecador. Deus sempre está. Deus está procurando cada um de nós. Deus está nos procurando, Deus tem nos achado. E a gente tem que ser esse braço de Deus lá fora para levar a mensagem do Evangelho. Isso é missões. Mas há outra coisa bonita nesse relato que não pode ser esquecido. A presença de Jesus mudou a vida de Zaqueu. Deus nunca espera que nos entregamos a Ele para depois nos tornarmos santos e bons. Não. Ele diz, venha como está. Você não entende nada. Não tem problema. Mas você entende o meu amor por você? Você não conhece a Bíblia? Não, não conheço a Bíblia. Se você manda ele abrir lá em Gênesis, ele não vai saber abrir em Gênesis. Você vai mandar ele abrir no Evangelho, sabe o que é Evangelho? Não sabe nada. Pecador, como eu e você. Jesus não está interessado nisso. Olha, você tem que parar com esses vícios aqui para você vir até Jesus. Não, não é verdade. Jesus fala, hoje estarei na sua casa. E quando Jesus entra na nossa casa, Ele vai fazendo a grande obra no nosso coração. Eu já ouvi muita gente dizer assim, olha, eu não posso aceitar a Jesus, porque eu ainda tenho tanta coisa para largar. Você não vai conseguir, irmão. Porque a sua força não é capaz de vencer o pecado. Somente o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. Somente Jesus entrando no nosso coração pode mudar a nossa vida. Somente o poder de Deus pode mudar a nossa vida. Somente Deus no nosso coração pode mudar a nossa vida. Agora lembrei de uma musiquinha. Tempo que eu não canto a musiquinha, né? Vamos cantar? Vamos lá, minha voz está cara rachada. Só o poder de Deus pode mudar meu ser, a prova que eu te dou é que mudou o meu. Eu sempre erro essa parte, vai.
Oh, glória. Servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou. É Jesus que muda o nosso coração, querido. É Ele que pode mudar a sua vida. Entrega o teu coração a Jesus, deixa Ele fazer o resto. Não é a religião, não é a igreja, não é a denominação, não é placa. É o poder de Deus que muda a nossa vida e transforma. É o poder de Deus. Zaqueu entendeu isso e Jesus entrou na vida dele, entrou na casa dele, mudou não só a história da vida dele, mas de toda a sua família. Ele espera que nos entreguemos como somos. Ele quem vai transformar e nos modificar. Fazer missões é mostrar um Deus que ama e que vem buscar os perdidos, que muda as pessoas. É o próprio Deus, não sou eu nem a minha religiosidade. Deus é quem muda as pessoas, Deus é quem transforma e faz ela melhor. Fazer missões é entender que as pessoas estão perdidas e que precisam encontrar o caminho certo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho que nos leva a Deus, não tem mais ninguém que pode fazer isso. Esse é o poder de Deus. Precisamos amar pessoas, precisamos estar com as pessoas, temos que ter a intenção de ir até as pessoas, porque Jesus falou: vocês vão fazer muito mais do que eu. Porque Jesus tinha 3 anos no seu ministério, nós temos um monte de tempo. Jesus usa a nossa vida. Quando você fala de Jesus para a pessoa, é o próprio Deus usando a sua boca. Quando você vai falar de Jesus para alguém, é Jesus usando as suas pernas, é Jesus usando a sua oferta financeira. Toda vez que você faz algo para missões, é como se o próprio Deus usasse a sua vida para fazer alguma coisa. Por isso que ofertar para missões é ser o braço do missionário que está lá no outro mundo, em outro país. Missões mundiais. Eu não posso ir para a África, eu não estou na Arábia, eu não estou na Angola, eu não estou sei lá onde, na Europa, mas a minha oferta, a minha oração, a minha vida, quando eu coloco diante do Senhor, é um pedaço de mim sendo usado por Deus nesse lugar. Isso é fazer missões. Então, quando nós fazemos a campanha de missões e você não participa da campanha, você não se envolve, é como se você estivesse cruzando os braços para aquilo que é mais importante na vida de uma pessoa, que é fazer missões. Precisamos ter o olhar de compaixão pelos perdidos. Não olhar de condenação e julgamento. Todo mundo já faz isso. Você acha que as pessoas não julgam as outras? Todo mundo já faz. A multidão julgou Zaqueu. Poxa, ele vai lá na casa do Zaqueu? Logo do Zaqueu? Tanta casa para Jesus ir? Aí começaram a julgar Zaqueu. Agora começaram a julgar o mestre. Jesus? Julgaram Zaqueu, julgaram Jesus. Quem é esse que até com os publicanos almoça? Quem é esse que participa da casa das pessoas? Quem é esse Deus? Que Deus é esse? É um Deus que ama, é um Deus que olha, é um Deus que veio buscar cada um de nós que estamos perdidos. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus não é levado pela multidão, e sim pela compaixão ensinada pelo seu mestre. Nós precisamos de igrejas hoje que tenham compaixão das pessoas. Não julgue. Porque já tem muita gente julgando. A sociedade já julga, as outras pessoas já julgam, mas o povo de Deus tem que amar, servir, discipular. Essa é a nossa missão. É isso que a gente precisa fazer. Olhando para Zaqueu, percebemos também que somos como eles. Estávamos perdidos e Jesus nos encontrou. Talvez você tenha se esquecido dessa missão. Talvez você se esqueceu. E no decorrer da sua vida, se perdeu. Ter vivido uma vida cristã vazia, sem alegria. Às vezes a gente está tão acostumado a estar na igreja, participar dos cultos, da EBD, e a gente entra numa rotina espiritual e esquece a verdadeira missão, a intencionalidade de falar de Jesus para as pessoas. Nessa noite, nessa campanha, nesse domingo que começa a campanha de missões mundiais, Deus nos desperta a voltar a olhar para as pessoas e falar de Jesus. Às vezes, temos que voltar e pedir Jesus entrar novamente na nossa vida e na nossa casa. Então, Jesus, entra na minha vida de novo. Entra na minha casa de novo. Muda a minha história novamente. Me faz diferente de novo. A gente precisa ter um cristianismo realmente vivo, que faz missões, que ama missões. O que é missões? Falar do amor de Jesus. Falar do que Jesus fez. Talvez você não saiba pregar a Bíblia. Não tem problema não. Talvez você não conhece o texto. Talvez você não conhece Apocalipse. Não sabe interpretar. Também não conheço ninguém. Um que passou pertinho de interpretar o Apocalipse, mas com uma distância de 30 mil quilômetros, foi o Cisso, na aula dele.
mas 30 mil quilômetros de distância. Talvez você não seja um pregador eloquente, mas eu quero lembrar do cego de Jericó, meu personagem preferido da Bíblia. Ele é o Messias. Eu adoro esse texto. Acho que eu leio umas 10 vezes ele por ano. Ele é o Messias, porque ele era cego. Jesus tem compaixão de mim. Jesus tem compaixão. Jesus vai lá e cura ele. Vai lá agora e fala. Faz a sua oferta ao sacerdote. Aí eles apertam o ceguinho, balançam o ceguinho. Ele é o Messias, ele é o Messias. Eu sei lá se ele é o Messias. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego. Mas agora eu estou vendo tudo. Estou vendo tudo. Talvez você não saiba pregar a Bíblia. Mas você pode falar, eu sei que Jesus mudou a minha vida. Talvez eu estava em depressão, chorando, mas eu entendi Jesus e Ele mudou a minha vida. Eu tinha uma enfermidade, busquei em Jesus, Ele veio ao meu encontro e me curou. Talvez eu tenha essa enfermidade, Jesus nem me curou ainda, mas Ele olhou para mim e falou, a minha graça te basta, aguenta ela aí. Você está sofrendo nesse mundo, talvez não está sendo curado, mas não tem problema, eu estou do seu lado. Talvez você tenha vivido dia difícil na sua vida, não tem problema. Mas se você sabe que Jesus é o Senhor da sua vida, Ele está ao seu lado, e você pode falar isso para alguém. É isso que as pessoas querem ouvir. O mundo precisa de pessoas que fazem missões verdadeiramente. E às vezes no decorrer da nossa vida cristã a gente se acomodou, se acostumou, relaxou. Mas nessa noite, o Senhor fala, desce da árvore, convém que eu vá na tua casa hoje, para que haja transformação através da sua vida. Eu quero convidar você a cantar esse cântico bem conhecido, que Zaqueu pede para ele entrar na vida dele, na casa dele, e mudar a vida dele. Talvez você está precisando disso. Senhor, entra na minha casa de novo. Me perdi. Me esqueci de missões. Não falei de Jesus para ninguém. Passou o ano de 2023, nada. Já estamos em abril de 2024, nada ainda. Nunca falei para alguém, ó, Jesus te ama. Talvez você teve várias oportunidades na sua vida. Eu já contei essa história aqui. Mas nesse dia o Pedrinho não veio. Viu, Pedrinho? Você não veio nesse dia que eu contei essa história aqui? Então eu vou contar de novo. Eu trabalhava na Infraero. 35 adolescentes do Morro do Barbante. O Morro do Barbante é aquele que... Morro calmo, pacificado. Só derrubou um helicóptero da polícia. Pum, derrubaram o helicóptero da polícia. Morro calminho. Só derrubaram um helicóptero da polícia. 35 meninos, adolescentes de 15 a 17 anos, que era o primeiro emprego, o governo do estado, colocava na Infraero para trabalhar, eles trabalhavam 35 comigo. E eles eram terríveis. Norma eram terríveis. Eu tinha vontade de matar desses 32, uns 28, acho que eu queria matar. Mas um dia, numa campanha de missões na igreja, eu falei, caramba, o meu campo missionário ali, e eu acomodado, esquecido disso. Eu falei, Senhor, me dá a oportunidade de falar de Jesus para esses meninos. E aí, Deus me deu a oportunidade de falei de Jesus para um. Aí teve o retiro dos adolescentes da Associação Prata, 300 adolescentes nesse retiro. E eu liguei para o líder e falei assim, eu quero levar os meninos do Morro do Barbante. Vamos levar? Vamos. Eu falei, ó, vamos fazer a campanha aqui, vamos arrecadar dinheiro para pagar esses meninos. Levei 18 meninos do Morro do Barbante para aquele dos embaixadores, como é o nome daquele? Sítio do Sossego. Chegamos lá, tinha uns 300 adolescentes. Eu cheguei, eles chegaram dançando. É o bonde do Barbante. Eu lá no meio, né? Falei, é o bonde do Barbante. Chegou lá, tinha o Morro do Macaco, que era inimigo do Morro do Barbante. Um é ADA, amigo dos amigos, não sei se ainda existe isso, né? E Comando Vermelho. Então, inimigos. Chegou lá, eles queriam brigar um com o outro. E deixa disso e tal, e aquela coisa toda. E eu apavorado, falei, meu Deus, como a gente vai resolver esse problema? E eu estava responsável pela oficina. O tema era vestindo a camisa de Deus. E me botaram os não crentes. Flávio, eu era seminarista na época. Você vai ficar responsável pelos não crentes. Morro do Macaco, Morro do Barbante, mas os outros
uma brigalhada. No primeiro dia eu não consegui fazer nada. E Deus me deu a estratégia, joga a bola com eles. Eu fui jogar bola com eles. Vamos jogar bola. Aí queria jogar o Morro do Barbante contra o Morro do Macaco. Eu falei, não, nada disso, nós vamos misturar tudo. E eu joguei no meio deles. Apanhei, gente, apanhei. Eles batiam e tal. E vamos lá. E eu me lembro que um rapaz, eu não esqueço daquilo, fui apertar a mão de um rapaz. E ele falou assim, não aperta a mão de qualquer um. Não, mas me deu vontade de dar um soco. Olhei para ele, olhei seco. Beleza, vamos lá, toca o barco. E orava. E foi orando, dando palestra. No último dia, futebol também une, né? A gente fez amizade, eu jogando bola dele. Aí eles me falaram uma frase, você é pastor. A Prata já me chamava de pastor antes de eu ser pastor. E todo mundo me chamava de pastor Flávio. E pastor Flávio falava, mas eu não tinha sido ordenado ainda. Aí eles se reuniram já, amizade. Você é pastor mesmo? Eu não ia explicar que seminário. Por que eu vou explicar para o não crente que seminarista? Não tem como. Falei, vou dizer que é. E eu ouvi o melhor elogio que eu podia ouvir como Nobel pastor, né? Ele falou assim, você não parece. Você não tem jeito nenhum de pastor. Você é esquisito. Você joga bola com a gente. Você fala com a gente. Você briga com a gente. Você ri com a gente. Você não parece pastor. Eu não sei se aquilo era elogio ou se... Eu falei, tá bom. Mas aí aquele que não queria me dar a mão contou a história dele. O pai dele tinha sido assassinado naquela semana. O pai tinha sido assassinado. E eu comecei a ouvir ele. E aí eu orei com ele. Nisso que eu orei com ele, abracei. O do barbante, desse lado, que trabalhava comigo, entrou debaixo desse braço aqui e abraçou. E daqui a pouco veio outro e abraçou. E veio outro e começamos a se abraçar. Eu não gosto, estava muito acomodado, um monte de gente suada, abraçada, adolescente. Adolescente fede, né, gente? Adolescente fede, né? Então, assim, mas vamos lá. E orando, e abraçando, e chorando. No último dia, aquele que não queria apertar minha mão, na hora de se despedir, eu vi, aperta minha mão. Ele falou assim, não aperta a mão de qualquer um, não. Mas você não é qualquer um, não. E me abraçou. Chorou. Aí eu já chorei pra caramba também, né? Choramos. E aqueles meninos, a maioria deles entregaram a vida a Jesus Cristo. Uns anos atrás eu descobri que um deles morreram. Voltou pro tráfico e acabou morrendo. Foi um dos que, do meu lado esquerdo, que eu contei, se perdeu. Missões é isso. É o Morro do Barbante, é o Morro do Macaco, é o drogado, é o bêbado, é o que está longe de Jesus, é o rico, é o pobre, é o branco, é o preto. Flamenguista não, esse não tem jeito não, esse está lascado mesmo. Mas missões é isso. Quando a gente entende isso, a gente oferta. Porque eu não posso estar lá na África, eu não posso estar lá em Portugal, mas tem um missionário nosso, batista, brasileiro, pregando o Evangelho. Mas eu posso ir no meu vizinho, eu posso ir no meu trabalho, eu posso ir na padaria, aonde eu estiver. Mas às vezes a gente esqueceu disso. E nessa noite Deus quer, entra na minha casa, entra na minha vida. Vamos fazer como Zaqueu. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Abraça essa campanha. Só pra te ver. Se envolva, abre sua casa para fazer missões na minha casa. Talvez você tenha uma casa com espaço. Você pode convidar alguém. Você pode fazer uma noite de pizza, uma noite de pastel. Você vai estar levantando recursos para ajudar o missionário lá. Você tem uma casa que Deus te abençoou, abra. Vai ter agora a feira missionária. O que você pode ajudar? Procure a equipe. Nós vamos botar nosso carrinho missionário. Você pode fazer um doce, a gente vender ali. Não fica pesado se todo mundo entender que a missão é essa.
coração para Jesus. Deixa Deus usar a sua vida. Você é um instrumento do Senhor. A mão de Deus é onde você estiver colocando. Porque o Espírito Santo de Deus vai estar sobre a sua vida. Deus vai te dar a unção, capacidade de falar. Quero amar somente a ti. Abraça a campanha de missões. Ame esses meninos que estão trabalhando, se esforçando. Eles precisam se sentir apoiados, amados pela igreja. É hora da gente ajudá-los. Eles estão aqui liderando, vem aqui. Não é fácil, irmão. Hoje deu um pane aqui no computador. Duvido se o Túlio não roeu as unhas todas da mão. Duvido. Apavorado lá atrás. Chegou? Você viu quando ele estava falando? Morrendo de medo. Mas estava aqui. Chamou a equipe. Ah, mas eu não sou jovem. A Débora não é tão jovenzinha assim. Está no tempo do mimeógrafo também. Mas está aqui. E aí? E você? É hora de você ajudar. Nós temos uma cantina hoje. Hoje é estrogonofe, todo dinheiro arrecadado para missões. Vamos jantar aqui na igreja. Vai ser minha oferta também para ajudar. E tantas outras campanhas que a gente vai participar, vai se envolver. Isso é igreja, isso é missão. Se a gente perder isso, a gente virou um clube. Fecha. Pode fechar. Mas se a gente entende que missões é amar as pessoas, aquele colega do trabalho, aquele colega que é tão longe de Deus, mas é ele mesmo que precisa. Abrace ele com paixão e graça. É isso que é missões. Vamos ficar de pé e vamos cantar com muita alegria. Vamos pedir Jesus para entrar na nossa vida, na nossa casa de novo. Como Zaqueu, eu quero subir. Coloque a sua vida na mão de Deus. Deixe Ele usar você. No mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, papai. Sou pequeno demais, me dá sua paz, lamento pra te seguir. Oh Deus, entra na nossa vida, na nossa casa. Entra na minha casa. entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Amamos missões, ó Deus. Porque tu amou primeiro. Todas as feridas. Usa a tua igreja nessa campanha de missões. Ensina-me santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos orar, querido. Vamos orar por essa campanha. Deus está falando ao seu coração. Deus está desafiando. Não fique de fora. Você vai ser a voz de Deus aonde você estiver. Senhor, muito obrigado. Porque um dia alguém falou de Jesus para nós. E tivemos a oportunidade de mudar de vida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero pedir por esta campanha de missões mundiais. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer com alegria. Toque em corações para abrir seus lares, para ter ideias, para contribuir, para ajudar, para abraçar nossa equipe de promotores de missões. Que eles possam se sentir amados, cuidados pela igreja, que a igreja possa viver realmente missões, respirar esse mês de missões, que a gente não possa ser mesquinho, que a gente possa abrir o nosso coração, o nosso bolso, as nossas ideias, usar, ó Deus, a nossa casa, a nossa vida para a proclamação do Teu Evangelho. Ó Deus, que a gente também possa ser um missionário aonde a gente estiver, no ônibus, no trabalho. Ó Deus, dê a oportunidade de falar do Teu amor verdadeiro
para as pessoas. Ó Deus, se porventura alguém está morto, está desanimado, que nessa noite possa ser despertado pelo poder do Deus de missões no seu coração. Que haja avivamento nesta igreja, que haja avivamento nos nossos corações. Mude a nossa vida, nos dê perspectiva, nos dê, ó Deus, compaixão e graça das pessoas. Que possamos olhar as pessoas com compaixão, não com julgamento. Ó Deus, perdoe quando nós fizemos isso. Olhamos para as pessoas e julgamos pela aparência, pelo seu credo, pela sua forma de vestir, pela sua forma de falar, pelas suas opções de vida, seja ela qual for. Ó Deus, que possamos falar do amor e não julgar as pessoas. Ensina-nos, ó Deus, a ser um missionário onde estamos. Pai, eu quero pedir pelos missionários espalhados por esse mundo afora, cada um nesse país que não é fácil. Abençoe os missionários, abençoe a Junta de Missões Mundiais da nossa Convenção Batista Brasileira. Toma, ó Deus, a nossa igreja Ibara, que possamos ser uma igreja de visão, em nome de Jesus. Amém e amém.